Perfeito. Primeiramente, meu muito boa tarde, senhoras e senhores. Na pessoa da minha companheira Leão Solange Arrolho, eu queria cumprimentar os demais colegas aqui que vão participar, contribuir desse momento. Na pessoa do nosso presidente Genilson Tadeu, do meu comitê de bacia hidrográfica, eu quero cumprimentar todos aqui da plateia e também integrantes da nossa querida bacia do Doce, né, marcando presença, membros, órgãos gestores e também agência de bacia. A intenção nossa em apresentar esse case, essencialmente, é possibilitar vocês entender o momento em que o CBH Doce vive, depois de muitos percalços, né, transtornos. Depois de 2015, a lama em Mariana impactou significativamente as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica. E, para nosso azar, a nossa agência de bacia também passou por problemas seríssimos. Ela rompeu o contrato e mesmo antes de romper o contrato, nos anos de 2018, 2019, com a desmobilização da sua equipe, né, a prestação de contas, os programas foram interrompidos. E agora nós estamos numa nova realidade. Nós estamos a todo vapor, desenvolvendo diversos programas e projetos, e eu acho que era importante o Brasil, os demais comitês que sempre enxergam no Doce um comitê importante na nossa gestão hídrica do país, vocês compreenderem que status, em que momento que estamos, não é? Então, essa que é a nossa intenção. Essa é a nossa região hidrográfica, o nosso comitê federal. Vocês veem em cada mancha dessa um território de uma subbacia. Nós temos a calha federal, a maior parte do lado mineiro, uma outra parte do lado capixaba. Nós temos 6 regiões hidrográficas do lado mineiro e 3 regiões no lado capixaba, não é? Nós passamos por um novo processo de delegação e equiparação da agência, e aí nós primeiro deflagramos um processo, um chamamento para admitir uma nova agência, e tivemos um processo frustrado. 2 empresas se apresentaram, 2 instituições, e a gente não conseguiu habilitá-las, e depois de um namoro com a GEVAP, que é essa instituição respeitada no Brasil, a gente conseguiu, né, ter essa aproximação, e a partir do momento que houve o trâmite, tanto no Conselho Nacional como no Conselho Estadual de Minas Gerais, a gente conseguiu firmar contrato, tanto via Agência Nacional de Recursos Hídricos, como também o IGAM, o nosso órgão gestor em Minas Gerais. E aí, portanto, de a GEVAP, a gente possibilitou uma filial em Governador Valadares, que é a AG Doce, com 2 contratos. Um para atender ao Comitê Federal, o Doce, e um outro contrato para atender aos 6 comitês estaduais junto ao IGAM. A GEVAP, para quem não conhece, é uma associação, né, a Associação Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a GEVAP, criada em 20 de julho de 2002, e tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado com fins não econômicos. A partir do momento que ela firma parceria com o Doce, a gente tem a nomenclatura de AG Doce, não é, para ficar ainda mais próxima do nosso comitê. Fala um pouquinho sobre as nossas atividades, as nossas ações. Nós trabalhamos com o Plano de Aplicação Plurianual, que é o nosso PAP, que tem um objetivo de planejamento no horizonte de 5 anos, para alocação de recursos e investimentos para ações estruturais e estruturantes na nossa bacia. O nosso PAP é um instrumento, né, de planejamento com esse horizonte de 5 anos, indo até 2025. É uma obrigação da agência elaborar esse PAP e apresentar para a plenária e discutir isso. E a gente faz isso de uma forma muito articulada com os comitês dos rios afluentes e também com o Comitê Federal. E a partir daí, lembrando que esse plano ele é dimensionado de acordo com a capacidade de execução da nossa agência, não é? Porque, do contrário, não adianta a gente fazer um plano que não seja exequível, não é, perante a capacidade da agência. Esse é o nosso PAP, já aprovado a partir da DN 90, de 2020, e a gente trabalha com os chamados eixos, não é? O eixo azul, que tem a finalidade de gestão de recursos hídricos, incorporando 40% do nosso orçamento, no montante de 58 milhões, contemplando
esses programas, né? O Plano de Recursos Hídricos, que a gente está em elaboração nesse instante, o Siga Doce, que é uma plataforma digital, que à frente vocês vão conhecer, um investimento que está trazendo para a gente uma reunião de informações e de camadas riquíssimas para a nossa bacia, o estudo para cobrança, a manutenção e ampliação do sistema de alerta, ampliação porque já existe, né, um investimento anterior que a gente quer aperfeiçoá-lo, o sistema de monitoramento via satélite, que a gente quer incorporar para tornar ainda mais atualizado o nosso monitoramento, o investimento em obras de segurança hídrica, no montante aqui está frisado de 46 milhões, um plano de comunicação, a gente já tem uma agência atuando na bacia, o contrato já está em execução, e a capacitação, que também já está acontecendo, principalmente em função do Siga Doce, e a gente tem a pretensão também de capacitar os membros. A nossa agenda verde, a finalidade, a agenda setorial, está incorporando 49% do nosso orçamento, no montante de 72 milhões de reais, que contempla revisão dos nossos planos municipais de bacia, onde a própria agência quer subsidiar os municípios para a atualização desses planos, né? Uma revisão simples, mas fazer com que esses planos sejam retirados da gaveta. Plano de estudos para projetos de esgotamento sanitário, também já está em franca execução, na ordem de 24 milhões. Estudos e planos de projeto para redução de perdas, é algo também que já está em execução, o chamamento já está acontecendo. E estruturar pagamentos por serviços ambientais ligados ao último item, que a gente está agrupando num pacote, numa sacola, 3 programas fundamentais, que a gente chama de hidroambientais, onde possibilita efetivamente a melhoria da quantidade e da qualidade da água, que é o P12, o P42 e o P52, que à frente a gente vai discorrer sobre ele. A nossa agenda marrom, a finalidade 3, que apoia os comitês com organização de reuniões, com informações, que já acontece, né, pelos nossos portais e pelo Siga Doce também, e a participações em eventos. E a nossa última agenda com finalidade 4, que é a manutenção, não é? A administração, os 7,5%. Hoje a gente está apenas na ordem de 4,86%, 7 milhões. A manutenção e o custeio da equiparada. Esse número pretende subir, porque a cada dia a agência tem admitido novos colaboradores, a gente está ampliando a nossa equipe em função de todos esses programas que a gente está deflagrando, não é? E aí o nosso PAP são 144 milhões nesse horizonte de 5 anos. Lembrando que a gente está priorizando a segurança hídrica, os projetos de esgotamento sanitário e o chamado Rio Vivo, que agrupa esses 3 programas aqui, que são as nossas prioridades, num desembolso de 76% do nosso orçamento da cobrança. Falando sobre o esgotamento sanitário, os contratos já estão sendo firmados com todos esses municípios, a gente chama de Estratégia 1, onde os próprios municípios, via Caixa Econômica Federal, já estão recebendo os recursos, não é? Esses desembolsos, e aqui via a agência, a equiparada, municípios que possivelmente não atingem o teto admitido pela Caixa Econômica Federal. São imagens aqui de visita aos municípios, não é? Aos prefeitos, em torno desse projeto, desse programa. Nós vamos admitir, contratar uma empresa especializada para atuar como gerenciadora dos projetos, não somente ela, mas também a agência, paralelamente, vão cuidar para monitorar e, não é, fazer todo o trabalho de gerenciamento desses projetos, uma ordem de 2,3 milhões de reais, e a gente já está com o termo de referência elaborado e o ato convocatório vai ser deflagrado em breve. Falando sobre a menina dos olhos do doce, que é o chamado programa Rio Vivo, que, como eu disse para vocês, num pacote agrupa 3 programas hidroambientais. O P12 compreende um programa de controle de atividades geradoras de sedimento, onde a gente constrói obras de caixas, barragens, para reter o máximo de água possível, adequação de estradas,
todo tipo de técnica, de prática que consegue infiltrar água no solo. E aí nós temos o programa de expansão de saneamento rural, possibilitando, né, que o esgoto não chegue aos cursos d'água. E o terceiro e último é o programa de recomposição de APPs. Aqui a gente possibilita uma adequação da propriedade, possibilitando que ela fique mais ecologicamente adequada. Nós estamos colocando tudo isso num único contrato para exatamente possibilitar o grande objetivo, não é, do nosso trabalho, que é aumentar a qualidade e a quantidade das águas. Aqui trazer para vocês, né, algumas imagens que ilustram esses investimentos. O que é o P12? O P12, portanto, são as barragens, construção de caixas, a margem das estradas, adequação de estradas, todo tipo de obra que melhora a infiltração. O saneamento rural, que também a gente acredita que é fundamental, e a proteção de nascentes e de áreas de APPs. Esse é o chamado Rio Vivo, concebido pelo CBH Doce. Aqui é a estratégia de desenvolvimento desse programa. Nós dividimos toda a nossa bacia, que é uma bacia enorme, maior do que muitos países. A gente dividiu em lotes para viabilizar uma forma mais prática de execução desse programa. A gente começa no alto aqui com o lote 1, lote 2, até chegar na região capixaba, né, com o lote 7. E isso a partir do chamamento, dos editais que são lançados. O primeiro chamamento, a gente não conseguiu ter empresas interessadas em todos os lotes, não é? E como é que funciona a sistemática de execução desses programas? Além da escola de projetos que está dentro da agência de bacia, nós temos a contratação, um contrato para fornecimento de mão de obra. A gente dividiu entre fornecimento de mão de obra e compra de insumos, não é? E aí nós temos também a empresa fornecedora de insumos. E pretendemos também contratar uma empresa para gerenciar todo esse programa juntamente com a escola de projetos. Senise, você pode fazer, já seu prazo já esgotou, você pode tentar finalizar o mais rápido possível? Perfeito. Essa aqui é a região da nossa bacia. A nossa estratégia é que os investimentos aconteçam em regiões consideradas vulneráveis da nossa bacia, em bacias de abastecimento público, não é? E aqui, a distribuição dos recursos, nós temos recursos tanto da ANA como do IGAM. Os recursos do IGAM são para a ordem de contratação de mão de obra, e o recurso ANA, além de contemplar uma das bacias, é para aquisição de produtos, a contratação da gerenciadora de projetos, né? Contemplando também a porção capixaba. Esse é um dos posts, nos cards. Aqui o incremento da disponibilidade hídrica, que é também um chamamento que a gente está fazendo na ordem de 2,5 milhões de reais. E aqui o abastecimento público, não é? Onde a gente está querendo também reduzir perdas. São projetos pilotos. A gente quer contemplar 5 comunidades da bacia, porque nós temos lá média de 40% de perda na nossa bacia, e esse chamamento já foi feito alguns dias atrás para a contratação, né, desses projetos. E aqui a convivência com as cheias. Aqui também o plano de comunicação, a agência de comunicação que já está atuando na bacia, a capacitação que já acontece no Siga Doce, a revisão do nosso plano que está acontecendo e está movimentando toda a bacia. Esse aqui é todo o cronograma nosso que está em franca execução. E as parcerias, para concluir, parcerias que a gente está viabilizando através da WWF, o Instituto Espinhaço, que comunica com o Rio Vivo, principalmente para plantio, restauração de áreas, o IEF para receber materiais do Rio Vivo, que a gente precisa de depósito, armazenamento desses materiais, e por último, uma parceria com a Fundação Renova para cercamento de 1.250 nascentes, essencialmente nas bacias do Rio Piracicaba, Santo Antônio e Caratinga. Obrigado pela atenção de todos.